Oi pessoal, eu sou Pedro Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Na Língua do P. Gente, seguinte, vamos ler. Hoje a gente, como vocês já viram no título, a gente vai fazer uma Aqui Fala. Coincidência ou não, todo uma Aqui Fala eu tô sempre fazendo sobre questão com autoestima, sobre passados e coisas. Eu já vou começar explicando o que eu vou fazer antes de tudo. Eu quero fazer uma vozinha de um marrom. Eu vou começar com um, se eu não gostar eu vou mudar. Para começar, antes de eu começar falando um pouquinho, tem uma paletinha aqui de nude da Zanf e eu vou usar esse marrom aqui que eu gosto de ter uma base. Talvez eu vou meter um outro marrom ainda junto, mas vamos lá. Pra ter uma base, primeiro porque eu quero fazer as cores do arco-íris na cara. Primeira coisa é que eu comecei a chegar a uma conclusão muito louca de uns tempos pra cá. Explicando processos da minha vida. Eu não sou de São Paulo, certo? Todos sabemos disso. Me mudei pra São Paulo, vivi uma boa parte da minha vida no Paraná. Inclusive vivi a pandemia no Paraná. E eu vivi esse período lá loucamente. Gente, isso aqui tem nem... Não, é uma paleta de 300 milhões de cores, paraguaizão, não sei nem nome, não tem nome, não tem marca, tem nada. É ela. É ela, Brasil! Velha pra caramba, mas vou usar um tom de marrom bem terroso. E assim, eu comecei a chegar a conclusões, tava numa conversa com um amigo meu, e aí eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu, durante um bom tempo da minha vida, eu me achava o demonião. Tanto que assim, os meninos ficavam comigo, pra eles era a maior vergonha dizer que ficou comigo. Então toda vez que alguém ficava comigo era sempre muito o famoso sigiloso. Mas não era só tipo, é casado, hétero sigiloso. Não era esse o rolê. Era realmente um rolê de tipo assim, pessoas que são assumidas, que são gays, que são isso, que são aquilo, mas assim, eu era a vergonha pra poder dizer que ficou comigo. Gente, eu vou meter, tô misturando um monte de tom de marrom pra poder chegar no que eu quero. Chegou um ponto que eu comecei a aceitar. Tipo, é o que me resta. É o que tem pra mim. Tanto que eu comecei a me jogar num lugar de vagabunda, de... enfim, porque era o local que era jogado pra mim. Então chegou um ponto que eu comecei a aceitar mesmo isso. Tipo, ok, sou isso, é o que tem. Agora, a gente vai pegar e vai usar um corretivozinho. Vou usar um bem clarinho pra fazer um cut crease pra dar uma basezinha pra cor pegar depois. E aí começaram a me jogar pra esse lugar de que eu só era pra ficar no sigilo. E eu comecei a aceitar. E quem me conhece muito mais das antigas, quando eu saí do armário porque eu queria casar. Eu saí do armário porque eu queria relacionar, porque eu queria conhecer alguém, porque eu queria ter alguém na minha vida, namorar, ser princesinha. Eu entendendo essa situação, vendo que, tipo assim, todo mundo não me tratava com afeto, eu não ganhava, não tinha relações afetivas, eu não tinha situações com afeto, eu comecei a aceitar que esse era o meu lugar. Olha isso mesmo. E eu comecei a aceitar que eu tava pertencente a isso, que minha vida ia ser assim, que eu nunca teria afeto na minha vida. Não digo que eu não gosto de uma coisinha animadinha, de um negocinho, mas assim, era muito além do que eu queria, era muito além, sabe? Porque toda vez que eu queria alguma coisa, que eu achava, cara, os boys me davam chá de sumiço, os boys metiam o louco, homem, né, essa desgraça. Tira na cara que é só como... E aí que eu decidi, tipo assim, cara, pra eu não me magoar. Não dá pra eu me magoar se eu não dou essa chance, se eu não nem tento, se eu não fico esperando, criando, querendo algo. Só que o decidir que eu não ia querer mais nada não foi tipo, eu não quero mais. Não. Foi porque eu me joguei realmente num lugar que eu achava que eu não merecia. E aí eu comecei a questionar. E aí eu faço o questionamento até pra vocês. Cara, quantas vezes a gente entra nesse lugar de tipo, eu não mereço isso, eu não vou ter afeto, por a gente estar fora do conceito padrão. E aí é aquela questão até de representatividade. Quando você vai ver um filme, uma série, até mesmo produções LGBTs hoje, e aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu amo, mas enfim, que é Heartstopper, de uma certa forma, mesmo que sejam adolescentes representados ali, eles seguem um padrão estético que a indústria estipula. Tanto o Charlie quanto o Nick, eles são mais padrões, são mais magrinhos, não sei o que. Quando você é uma pessoa mais gordinha, uma pessoa negra, às vezes, um monte de coisa assim, você se joga, você aceita entrar nesse lugar de tipo, não, você não merece nada. Não, você vai ser isso, você nasceu pros outros pegar no sigilo. E você vai se jogando dentro desse lugar porque a sociedade te jogou que é só isso mesmo pra você.
E eu fiquei muito tempo assim. Comecei a fazer coisas que nem sabia se eu estava tão afim. Uma cor bem triste agora, Vitor. Música triste do Naruto. Mas, brincadeira à parte, gente, eu falo zoando muito pra poder dar uma aliviada. Ó, só pra vocês verem, eu tô fazendo os dois lados e aí eu vou meter cor depois. Eu justamente fazia algumas coisas que eu nem queria, mas porque eu sabia, ou eu achava, enfim, na época, que se eu não fizesse, se eu não minimamente não aceitasse aquilo, eu não teria mais nada. Ou era aquilo, ou nada. E comecei a me jogar e aceitar esse lugar. Que pra mim foi horrível. Comecei a fazer coisas que eu não queria. Comecei a aceitar coisas que eu não queria. Pessoas que eu não queria na minha vida. Ai, se não for assim, não vou ter nada. Ó, eu tô puxando um pouquinho pro cantinho. Porque depois eu vou puxar um gatinho. Ele vem com um gatinho junto. Olha, meninas. E aí, recentemente, eu comecei a refletir sobre a minha vida. E quanto a minha autoestima é afetada em muita coisa. Eu vou começar com o roxo desse lado. E aí, esse sim, eu vou usar essa paleta que vocês sabem que eu amo, que eu tenho, que também marca My Life. Mas a paleta pigmentadíssima, perfeita. Primeiro eu vou vir só aplicando a sombra, depois eu vou vir esfumando com o pincel. E você, Se você aí de canto, que é padrão, que é quase que a privilegiada da vida, entenda que você tem benefícios. E aquela história, não é, ai meu Deus, vou me martirizar por isso. Não. Mas entenda que o seu privilégio existe e saiba como que você vai lidar com isso. Porque você não imagina o que quem não não se encaixa dentro desses padrões estéticos passa na vida. E realmente é aquela história de quem bota a cara, é quem se fode, é quem, enfim, enfrenta coisas. Aí o que acontece? Aí passei por isso, comecei a chegar nessa conclusão. Tanto que o Brendo, que vocês conhecem, que tá aqui, volte e meia no canal. O Brendo foi a primeira relação significativa na minha vida. Foi a primeira que minimamente eu tive qualquer demonstração de afeto. Ai, que lindo que tá. A gente se cobre de muita coisa, aceita muita coisa. Tanto que isso é uma coisa que, infelizmente, hoje eu tento mudar isso. Mas, assim, que afeta até a minha relação, meu relacionamento com o Brendo. De alguma forma isso acaba afetando, querendo ou não. E eu tento não deixar afetar, mas às vezes quando eu vejo, já tá todo afetado. Então eu sempre tento cuidar muito pra não entrar. Mas interfere. Interfere muito, 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 muito. E aí, cara, quantas vezes a gente deixa aceitar algumas coisas que a gente não deveria aceitar. Hoje em dia, eu não passo mais pano pra muita coisa. Eu não aceito muita coisa na minha vida. Comunicação com pessoas mudou. A maneira como eu aceito coisas na minha vida foram mudando muito. Tipo assim, a realmente botar um basta em muita coisa que antes eu não colocava, entendeu? Olha isso, meninas! Inclusive, eu vou especificar também por que eu tô colocando essa cor. Dia 24, semana pra vocês, quando sair esse vídeo já passou. Mas pra mim vai ser depois. Enfim, tô gravando quase um De Volta pro Futuro. Fez 4 anos que eu saí do armário. Gente, eu vou terminar. Vou adiantar aqui algumas coisas e eu já continuo gravando com vocês. Ficou assim, eu só fiz o olho. Depois eu só terminei. Coloquei uma outra cor que eu tenho, que é a mesma, da mesma paleta. Primeiro eu fiz uma opaca, depois eu fiz um brilho por cima. Olha isso. Que o brilho sempre conserta os erros, eu gosto. Mas gostei muito da transição. Vai ter look de parada, vai ter as coisas pra parada. Não vai ser só isso aqui básico. Não vai ser só isso aqui. A boca é esse batom aqui, ó. Batom multi-efeitos, que eles têm uma linha das princesas, da Disney Princess. E esse aqui é o da Ariel. Eu gosto quando não quero fazer um vermelhão. Um vermelhinho mais princesa. E aí eu fico com ele. Adoro a textura dele na boca, super confortável. Acho que a única questão que eu acho que esse aqui transfere muito fácil. Então, fica essa dica. Acho que esse aqui fica o rolê, porque esse aqui pra transferir é 2 toques. Eu nunca fiquei muito tempo com ele, então não sei se com mais tempo secando, talvez ele fique mais de boa. Mas pelo menos assim, sempre que eu fiquei assim, pouco tempo que eu fiquei, ele transfere muito fácil. Ele ainda fica meio mole na boca, fica meio úmidozinho. Mas é maravilhoso, meninas. Gente, mas assim, só finalizando de tudo que a gente conversou, que eu conversei numa aqui, eu já tive experiência de aceitar muita coisa na minha vida. Hoje em dia, independente, não é questão Brendo, isso, aquilo, outro, mas hoje em dia aprendi muito, tipo, a não ficar me rebaixando e aceitando qualquer coisa e tal. E se você é meio p***, tá tudo bem, mas não se coloca nesse lugar porque você achou que é só isso que você merece, sabe? Entenda outras coisas.
Gente, e se inscreve no canal, aquela coisa toda, se você já tá inscrito ou não, enfim. Vai minhas redes sociais, tal. E a gente se vê na semana que vem com um vídeo mega, hiper, super especial. É isso então, pessoal. Valeu! Meu Deus! Minha sombra quebrou justo agora um pedaço e caiu tudo na cama. Ah!